Bom dia, pessoal. Estamos aqui com a sessão número 2 do dia, segunda sessão do ZOS Academy Brasil. E nessa sessão a gente vai falar sobre segurança, né? Uma das sessões que a gente vai falar de uma maneira assim, até bastante abrangente sobre a questão de segurança e as funcionalidades, capacidades que o mainframe traz para esse quesito, né? Para essa categoria. E para trazer esse assunto para a gente, eu estou com o meu amigo aqui, o Eugênio, jogador profissional de bridge, né? E ele vai trazer um pouquinho sobre esse assunto para vocês, compartilhar a visão, a experiência dele. Eugênio, primeiro de tudo, obrigado por ter se disponibilizado, aceitado o desafio. Seja bem-vindo. E acho que nada mais legal do que começar falando um pouquinho de você, para quem não te conhece, para a gente pintar esse pano de fundo, e aí você começa a falar sobre o assunto em si. O que você acha? Ok, perfeito. Obrigado, Rafa. Eu recebi essa missão de praticamente abrir esse evento, né, e de falar de estratégia de segurança da IBM. Para quem não me conhece, eu sou Eugênio Fernandes. Eu estou completando 24 anos na IBM, 35 anos trabalhando com mainframe. Sim, eu já requisitei a minha aposentadoria no INSS, mas devo continuar trabalhando. Gosto muito do que eu faço, realmente eu estou trabalhando só com segurança nos últimos 10 anos, estou com missão América Latina, então falo com todos os clientes de mainframe da América Latina sobre segurança. Essa apresentação eu achei muito interessante porque ela dá uma conceituação sobre segurança. O que eu fiz aqui foi trabalhar na apresentação, traduzi-la, mas realmente a gente tem que dar os créditos. A apresentação ela foi desenvolvida pelo Mark Nelson, quem trabalha com HackF, com segurança em mainframe, sabe que é uma entidade, é um nome, é um mito, né? Então, essa apresentação é muito legal, tá bem? Então, vamos começar? Bora lá. Vamos colocar aqui. É contigo, meu amigo. Ok. Bom, então, essa é a agenda que a gente vai falar para hoje. A segurança em geral, os princípios de segurança especificamente em Z, uma base de HackF e depois duas soluções que elas estão intimamente ligadas com a identificação e a segurança de dados, que é o Multifactor Authentication e o DPP, Data Privacy Passport, ok? O começo ele fala sobre o geral de segurança, né? Então, a gente vai falar sobre os princípios gerais de segurança. Começando sobre o que é seguro, né? A gente fala muito sobre segurança, eu me sinto seguro, ou eu não me sinto seguro, né? Na realidade, segurança é um conceito. Você nunca vai estar completamente seguro, a gente sabe disso, a gente que mora em cidade grande, a gente que mora no Brasil sabe disso. É só uma questão de probabilidade. Eu estou mais seguro ou estou menos seguro, mas nunca a gente vai estar completamente bem, né? A gente sabe direitinho quando é que a gente se sente inseguro. A gente sabe quando as nossas vulnerabilidades estão expostas, partindo do princípio que a gente está se comportando ou em ambientes perigosos, a gente tem essa noção de insegurança, mas a noção realmente de segurança é um conceito, isso é basicamente impossível da gente conseguir. O que a gente faz é colocar um meio termo entre investimento e risco. A gente sabe que se a gente investir muito dinheiro, a gente vai ficar com um conceito melhor de segurança. Agora, será que vale a pena a gente colocar tanto dinheiro para se sentir um pouco mais seguro?
Então vem aquele balanço, né? Até quando eu posso investir em segurança? Até quando eu devo apostar que aquilo não vai acontecer? Ou seja, é um meio termo entre estudar o ambiente, estudar o mercado, estudar o que está acontecendo na minha empresa e verificar se o quão vale a pena eu investir em segurança. Se eu perder alguma informação, os meus dados, tiver acessos que possam comprometer, se isso vai ser tão impactante que vale a pena eu investir aquela quantidade de dinheiro. Então, esse conceito de não segurança que é perene para segurança que é uma utopia é o que a gente tem que trabalhar, né? Bom, como princípios, os conceitos chaves de segurança, a gente tem os primeiros dois que muita gente até confunde, né? Confidencialidade, garantir que aquela informação só vai ser acessado por quem de direito. Somente aquelas pessoas que foram autorizadas vão acessar aquela informação daquela maneira. Então, você está autorizado para ler, autorizado para gravar, autorizado para criar, autorizado para acessar um determinado recurso. Isso é confidencialidade, somente essas pessoas. Integridade é garantir que aquilo está sem alteração por pessoas externas. Eu transmiti uma informação de um processo a outro, de mim para outra pessoa, do meu computador para outro computador, e garantir que aquilo que está lá é o que eu mandei. Garantir que aquele dado ele vai permanecer fidedigno durante toda a sua vida. Sei? Ok? E a última, que a gente quase esquece disso em segurança, é a disponibilidade, né? O dado, a informação, o recurso, ele tem que estar disponível no momento em que eu precisar daquele serviço. Então, esses três conceitos são os que norteiam a parte de segurança: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Tá bem? Abrindo um pouco mais esses conceitos, né? A gente vai ter, nessa ordem, realmente, identificar uma pessoa. Bom, a gente falou de confidencialidade, então, para isso eu preciso realmente saber quem é que está acessando a minha informação. Fazer uma identificação. Isso a gente volta naquelas primeiras telas, que já está falando sobre multifactor authentication, etc., que a gente vai voltar a esse assunto. Então, quem entrou naquele sistema, naquele recurso? Autenticar, mas essa pessoa que está dizendo que é fulano ou é esse processo, ela realmente é? Ou é alguém que se passando por essa pessoa? Então, o próximo passo depois de identificação é a própria autenticação. E a autorização, a partir do momento que a pessoa entra, ela pode acessar determinados recursos, o que ela pode fazer no meu sistema, quais as permissões que ela possui, essa pessoa ou esse processo. Esse é o básico, esses três pontos realmente é o que a gente, digamos, já conhece ou já tem na cabeça. Um próximo, que já começa um nível de maturidade maior, é administração. Qual que é a relação entre as pessoas e o que elas podem fazer? Realmente, uma máxima que eu faço bastante health check, né, nos clientes, e a gente encontra usuários que trabalham um ao lado do outro e não tem o mesmo nível de autorização.
depende muito do tempo que a pessoa tem, das posições que a pessoa teve na empresa. Isso é termo de segurança terrível, não é assim. Há um conceito que as pessoas precisam ter todos os acessos que elas precisam para trabalhar e não podem ter nenhum acesso a mais. Então, as pessoas que têm as mesmas funções deveriam ter as mesmas funções, e somente essas funções. As pessoas que possuem acesso a determinado recurso, se solicitarem outro acesso, esses acessos não podem ser conflitantes. Então, eu trabalho numa empresa há 10 anos e eu faço os pedidos de compra. Em determinado momento, ou me solicitaram, ou por algum motivo ou outro, eu peço acesso a determinada transação, e essa determinada transação significa que eu vou aprovar as compras. Então, o analista de segurança, ou que faz a administração, ele tem que saber, mas eu não posso dar uma aprovação de compras a uma pessoa que pede as compras. Isso é incoerente, né? Então, a administração de usuários e de recursos, essa gestão de acessos, essa é a parte nobre, a parte, digamos, que a gente tem que se preocupar mais, entender o que está acontecendo, não é só, eu preciso de acesso a isso, você já começa dando acesso, tá bem? E, finalmente, último ponto, auditoria. O que as pessoas fizeram? A auditoria também tem a parte toda forense, eu preciso comprovar que foi essa pessoa que executou essa atividade, para o bem e para o mal, né? Ou seja, saber o que aconteceu no passado. E também trabalhar com as políticas que estão andando. Então, ter uma noção exata do que cada um pode fazer, não alterar os procedimentos baseados somente no que está na cabeça da pessoa. Não, essa companhia tem uma política. Por exemplo, os usuários que acessam o desenvolvimento não podem acessar a produção. As pessoas que trabalham com HackF, elas podem dar essa autoridade, elas têm autoridade de dar essa permissão, mas elas não podem, isso aí é uma política, a política da companhia, ou seja, o fato de eu poder não quer dizer que eu deva fazer isso. Então, eu tenho que ter políticas claras de segurança, bem? Não somente baseadas na ideia das pessoas. Abrindo mais ainda esse conceito, né, eu já falei do least privilege, né, que a gente tem que ter a menor autoridade que eu precise para trabalhar, eu ou um processo, ok? Tem que haver separação de tarefas. Já falei até da pessoa que pode colocar uma compra, ela não pode aprovar essa compra. A pessoa que trabalha com dado, no sentido de fazer backup, etc., ela não pode ter autoridade de ler aquele dado. Isso aí quem faz é o gerente do dado, não é a parte de back-office que vai trabalhar a infraestrutura daquele dado, vai criar o dado, fazer um backup, etc., mas ele não pode ler o conteúdo daquele dado. Isso é de outras pessoas. Ou seja, ter claro que as tarefas têm que ser separadas e eu não posso concentrar tudo em uma pessoa. Uma pessoa não pode fazer tudo. Por exemplo, quem trabalha com segurança não deveria ter autoridade de mudar a sua própria segurança. Isso, em termos de HackF ou de segurança, é terrível, né? Eu tenho que entrar no processo de pedir para o meu colega e ele tem que alterar a minha segurança. E vice-versa, eu que vou alterar a segurança dele, não ele. Bem? Eu preciso ter métodos para saber o que está acontecendo, planos B, se houver um ataque, como eu vou me comportar, como as coisas vão acontecer, né? Se houver um problema, isso
tem que ser o de menor impacto, se não impacto zero na segurança, principalmente nas pessoas, e o sistema todo não pode estar comprometido, ou seja, eu tenho que ter planos de defesa, planos se acontecer, shit happens, quando acontecer alguma coisa, como é que eu vou proceder, por exemplo, se o hackear ficar inacessível, como é que eu vou conseguir entrar no sistema, ou seja, eu tenho que ter planos que cubram a segurança. Eu tenho que ter os padrões de segurança, que é exatamente o que a gente falou na tela anterior, políticas de segurança que norteiem a companhia. E essas políticas não são baseadas em indivíduos, são baseadas na companhia. Bem? Então, enforcement, forçar essas regras acontecerem. Né? Não dá excessivos poderes para que as pessoas com uma má interpretação ou realmente uma malícia alterar algo da segurança. Né? E mitigar o ataque. Né? Isso é uma outra máxima de segurança. A corrente vai se quebrar no ponto mais fraco dela, e é lá que eu tenho que me concentrar os esforços. Então, a minha segurança toda, ela é baseada, o nível dela é da parte mais fraca dela, né? A outra máxima de segurança que eu gosto muito é que segurança é uma barra que quebra, não no meio, mas ela quebra nas pontas, né? Eu coloco segurança completa, mas se eu não implementar muito bem, o analista final é o que vai me comprometer, é o pessoal que trabalha internamente que pode, por ignorância ou por malícia, comprometer a segurança como um todo. Então, segurança é algo que é problemático nas pontas, né? Isso é bem interessante. Seguindo, o básico, então, de segurança agora em mainframe. A gente está falando a parte de segurança de uma maneira geral. Em mainframe, eu não tive, eu poderia dizer, paciência, mas na realidade é muito complicado traduzir essa tela. Vocês têm acesso a essa apresentação e essa tela traz um histórico de segurança. Né? Então, eu gosto muito, porque dá uma noção de mais ou menos quando é que a gente começou a falar de criptografia, quando é que a gente começou criptografia em vários ambientes, as senhas, quando é que a gente colocou passphrases, ou seja, o incremento da segurança. Isso é algo que a gente fala em Multi-Factor Authentication, que o usuário no mainframe com 8 posições e senha até 8 posições também, desculpe, usuário com 7 posições e senha até 8 posições, é algo que já tem há muitos anos. Né? Funcionou em determinada época, hoje em dia já é algo que deve ser revisto. Então, há muitas técnicas melhores para impedir um roubo de senha, etc. Né? Então, é interessante a gente ver como foi caminhando a evolução no sistema mainframe. Bom, isso que eu vou falar agora de Protected Key, se vocês esperarem a próxima sessão, ela vai ser sobre Pervasive Encryption, então ela vai falar muito sobre isso. Pervasive Encryption é uma facilidade disponível a partir do ZOS 2.2 e com autoindicação para as máquinas Z14 e Z15, pode ser rodada em outras máquinas, mas o melhor em termos de performance é rodar a partir da Z14, que permite que os datasets, os arquivos, sejam criptografados na nascença. Que os datasets, que a criptografia dos arquivos, ela seja determinada para usuário ou para grupo de usuários, ou seja, esse grupo de usuário consegue ler e entender o conteúdo de um arquivo. Isso é interessante porque não havia esse conceito, a gente volta para a tela anterior, né? Não havia esse conceito antigamente.
o usuário que precisasse fazer backup, ele precisaria ter uma autoridade de alterar, ou seja, criar e deletar um arquivo. Com isso, ele ganhava automaticamente o direito de ler aquela informação, né? Isso aqui é uma correção que o Pervasive Encryption, entre outras, traz ao sistema. A pessoa consegue deletar o arquivo, criar o arquivo, consegue atualizar o arquivo, mas não consegue entender o que está dentro do arquivo, se eu quiser, assim. Justamente por esse conceito de inserir uma chave de criptografia por arquivo ou por grupos de arquivos, disponíveis para usuários ou grupos de usuários, né? Essa facilidade de Pervasive Encryption, ela usa determinada chave que é a Protected Key. É uma chave que é um meio termo entre uma chave, digamos, aberta, uma chave em claro, uma chave que não é criptada, e uma chave segura, que ela é encriptada com a Master Key. Então, bom, tudo bem. Por que eu não usaria, então, essa chave segura com alta segurança? Justamente porque o overhead para as transações seria um pouco elevado. Eu uso essas chaves, mas para dados que exigem realmente uma segurança maior, transações, por exemplo, com cartão de crédito, algo assim. Então, o que a gente tem é uma Protected Key, é uma chave que não está em claro, é uma chave processada, criptografada na CPAC-F. Na próxima apresentação a gente vai ter mais detalhes sobre isso, e ela permite uma criptografia com uma boa performance e com uma boa segurança. Então, a parte de Pervasive Encryption, ela é toda baseada em Protected Key, tá bem? Bom, essa é uma tela que eu gosto muito, porque ela dá uma visão numa tela única sobre os conceitos de segurança, né? Então, na parte de cima, a gente tem todo o controle de privacidade de dados. Os dados, hoje em dia, a privacidade dos dados é um conceito moderno, né, de segurança. Antigamente, a gente falava muito sobre segurança do castelo, né? Então, as pessoas ficavam impedidas de entrar naquele ambiente, naquele sistema operacional, digamos, por maneira de controle de firewall, maneira de controle de usuário, password, etc. As pessoas não conseguiam entrar. Quando que a gente sabe que a segurança, muito da segurança do mainframe, ela tem maiores dificuldades justamente com as pessoas que já entraram, com o pessoal que já tem uma autoridade de entrar no sistema, e é esse pessoal que, muitas vezes por inaptidão e outras vezes por malícia, consegue entrar e alterar a segurança, roubar informações, baixar informações, ou mesmo disponibilizar essas informações para outrem. Então, hoje em dia, o conceito maior, e a gente vai ter algumas celas mais para frente falando sobre isso, o conceito maior é a parte de proteção do dado propriamente dito. Então, essa proteção de dados é algo que é realmente muito moderno, com a parte de criptografia, etc. Fora isso, a compliance, os sistemas SMF, etc., saber o que aconteceu no passado, ter uma infraestrutura que é com a parte do HackF, toda a parte de segurança de rede, etc., e também cuidar para que os dados sejam transferidos de maneira segura, sejam protegidos, as pessoas sejam identificadas, e a gente vai ver que até que houve alterações nessa parte, né? Especificamente do HackF. Aqui, não sei se o Rafa pode soltar um ponto, né? Uma pergunta, né? O HackF é a base de dados da IBM de
proteção dos dados, tá bem? Então, o HackF é uma ferramenta, né, utilizada, veja, pelos administradores de segurança e pelos auditores. Nos health check que a gente vê muito HackF aberto para leitura. As pessoas que não estão relacionadas com segurança, que não estão relacionadas com auditoria, conseguem ler, até mesmo baixar a base de dados de HackF. Isso a gente encontra, tá bem? HackF está disponível em ZOS, VM, né? E ele responde essas 3 perguntas básicas. Alguém tem acesso aos dados? Sim, não, ou eu não tenho ideia. E se não tem ideia, acontece frequentemente. Muita gente não tem a segurança do HackF plenamente implementada. Então, se eu crio um recurso, digamos, um dataset, eu não preciso proteger esse dataset pelo HackF. Então, quando o sistema operacional vai perguntar para o HackF não está protegendo aquele recurso. Então, aquele recurso, digamos, ele está aberto para qualquer pessoa. Muitas vezes a gente encontra até bibliotecas autorizadas, APF, não protegidas, ou protegidas com warning, recebe uma mensagem somente que ela está sendo protegida. Então, esse não tem ideia é algo que acontece frequentemente nos clientes que a gente visita, tá bem? E isso deveria ser evitado e muito. Então, esse é o método, os subsistemas perguntam ao SAF, né, se aquele acesso é possível. O HackF ou equivalente, Top Secret, ACF2, vão ser questionados e a resposta se pode ou não, né? Eventualmente, a gente pode registrar essa consulta via o Z-Secure Access Monitor, que registra todas as chamadas para o HackF em uma base de dados proprietária, ou o SMF, que eu vou registrar os recursos mais importantes, por exemplo, a atualização da Parmilib, isso vai ser registrada via registro 80 do SMF. Hein? Bom, a estrutura do HackF, os usuários, eles querem acessar um recurso, o HackF, ele tem toda, a gente vai entrar com mais detalhes aqui, mas ele tem tudo para identificar esses usuários, o que eles podem fazer, e o sistema de login, quem está acessando, etc., né? Tudo isso pode ser gravado no SMF ou ainda no próprio Z-Secure, como a gente falou, né? Algumas funcionalidades como o DSMON, que já não sofre atualização há muitos anos, uma atualização assim de maneira prática, somente atualização de releases, de suporte, que basicamente ele foi substituído pelo Z-Secure, que consegue fazer todos esses relatórios de auditoria. Né? Bom, como exemplo de recursos, os mais óbvios, os datasets, arquivos no ZOS ou arquivos no Unix System Services, proteções de programa, de pool, subsistemas, proteções de portas, etc. Eu realmente não quero que essa porta somente FTP, somente alguns usuários podem fazer FTP, porque FTP está protegido aqui nessa instalação. Consoles, as pessoas precisam se registrar na console, colocar seu usuário, sua password, etc. Principalmente comandos, né? E, claro, basicamente, toda a parte de software eu consigo proteger via HackF, inclusive as partes de hardware também. HackF é uma ferramenta muito boa e a gente precisa adaptá-lo para que esse sistema se torne seguro. Ou seja, um sistema, o ZOS, ele é seguro, mas ele não é seguro por si. Ele precisa da criação desses parâmetros de segurança. Né? Bom,
Então, na base de dados de HackF, eu tenho várias regras de quem pode acessar, como essa pessoa pode acessar, as opções de sistema, então, controle de password, tamanho de password, etc., né? Informações gerais, o e-mail do usuário eu posso colocar, o telefone dele, a área que ele trabalha, eu posso proteger os elementos, os recursos discretamente, principalmente bibliotecas autorizadas, APFs, eu tenho que fazer uma proteção para cada biblioteca, uma proteção discreta, ou eu posso fazer uma proteção genérica. O que a gente vê nas proteções genéricas é que às vezes a gente encontra alguma biblioteca APF perdida lá no meio, ou seja, eu dou uma autoridade maior do que a pessoa precisa naquele sistema, naquele subsistema. Então, o cara que está instalando o produto, ou o cara que é usuário do produto, ele precisa acessar aquelas bibliotecas para gravar, etc., ele ganha uma biblioteca autorizada para ele, que ele pode inserir um programa que ele queira. Desculpe pelo cuco. Então, usuários privilegiados, né, são vários parâmetros de privilégios, os especiais que conseguem executar comandos no HackF, e esses, que a gente falou lá atrás, o perigo deles utilizarem demais realmente esses privilégios, por ignorância, ou por inaptidão, ou por malícia. Os usuários de operação, né, que podem acessar datasets, a menos que eu feche aquele dataset específico, ele vai poder acessar para fazer o trabalho dele. Hoje em dia, o recomendado é realmente que esses usuários sejam evitados, que seja dada permissão para os arquivos, realmente seja feito um trabalho melhor, e que se use pervasive encryption. Ou seja, a pessoa tem acesso, mas não tem a possibilidade de leitura daquele acesso. Os auditores e, recentemente, os read-only auditors, os auditores apenas para leitura, que podem verificar o que está acontecendo no sistema, ligar logs para verificar o que o usuário está fazendo. Os read-only não conseguem ligar essas logs, mas, basicamente, a função é a mesma dos auditores, né? E a possibilidade de você criar todos os segmentos de Special Operations e auditores para grupos. Então, o pessoal do desenvolvimento é Special, mas só naquele subconjunto dele, né? De novo, o conceito de tarefas, que realmente eu preciso tomar cuidado para que as pessoas não tenham mais autoridade do que precisa. Quantas firmas que a gente encontra que o cara de segurança, que por sinal é o mesmo cara de programa produto, ou de sistema operacional, system programmer, que ele tem simplesmente SOA, ele é Special Operations e é auditor, porque fica mais fácil a vida, né? Ou seja, isso aí é um problema de segurança. Não há justificativa para você ser Special e Operations e ser auditor. E é só o que a gente encontra, a gente acha muito isso, né? Então, essa parte de gerência do que as pessoas podem fazer é algo realmente muito preocupante. Bom, como próximos passos, né, esses são os dia a dia do pessoal de segurança. Então, fazer health check é que nem limpar a casa, você tem que fazer de tempos em tempos, verificar. Hoje está tudo certo, semana que vem pode ter havido alguma alteração, uma alteração de exit, uma alteração de special, de acesso a determinado recurso, ou seja, health check é serviço de casa, tem que fazer sempre. Fazer administração de quem que está acessando, o que os usuários podem acessar. Olhar sempre as logs em termos de auditoria, verificar as definições de sistema. Então, aqui está o Protect All, né, que a gente havia falado lá atrás, que eu posso não abrir para todos os
todos os recursos do sistema uma proteção de HackF, então eu crio um recurso, uma biblioteca, e eu não protejo no HackF, então aquela biblioteca está absolutamente aberta, né? Porque eu não tenho esse Protect All. Ou seja, são muitas variáveis que me ajudam a fazer o tuning de segurança do sistema operacional. Aqui a gente recomenda, de novo, uma ferramenta como o ZSecurity, que ajuda a gente ter essa compreensão e verificar o que está, digamos, errado ou equivocado ou com uma vulnerabilidade maior no sistema. Bom, falando um pouco sobre Multi-Factor Authentication, essa é a parte dos hackers, né? É interessante essas estatísticas, porque elas mostram que o que eu falei lá atrás da segurança pelo feudo, a segurança do castelo, ela realmente não é eficaz. Na realidade, o moderno, mais moderno hoje, é você fazer, claro, isso, mas também realizar a segurança pelo dado. O dado é o limite que eu tenho que focar. O dado é o mais importante. Então, colocar uma auditoria em cima dos acessos no DB2, colocar criptografia nos dados, né? Ou seja, me preocupar que esse dado ele não seja acessado por quem não deve acessar. Então, isso aí são... eu realmente não consigo imaginar como é que é feita essa pesquisa, como é que a gente chama os hackers e pergunta qual que é a dificuldade que você tem de entrar no sistema, mas essa é a resposta. A grande maioria considera que a defesa do castelo, a defesa de feudo, é fácil de ser furada. E o mais legal é você conseguir um usuário que tenha autoridades no sistema. Com isso, eu consigo burlar a segurança. Então, o meu foco é procurar esses usuários, digamos, especiais, usuários que tenham alguma autoridade, buscar realmente acesso ao dado. Então, a parte de Multi-Factor Authentication e da criptografia são os maiores obstáculos para os hackers. O Multi-Factor Authentication, ele é uma solução que, hoje em dia, várias normas exigem. Então, o que era melhores práticas no passado, há já um bom tempo, 2, 3 anos, ela é obrigatória, se você quiser se certificar em PCI, que os usuários que tenham acesso ao sistema operacional, acessos à base de dados do DB2, de novo, acesso ao dado, esses usuários tenham múltiplo fator de autenticação. Esse múltiplo fator de autenticação que a gente tem hoje no WhatsApp, no Facebook, etc., a gente obrigatoriamente tem que ter no mainframe. Ou seja, isso é melhores práticas, isso é obrigatoriedade de normas. Então, é algo que a gente realmente precisa se preocupar. Então, esse multifactor, ele é baseado, eu tenho que ter múltiplos fatores, eu tenho que ter pelo menos 2 fatores. Hoje em dia, digamos, as pessoas que não usam multifactor, eles têm essa primeira parte, fatores que a gente sabe, um usuário, uma senha, né? É algo que é o normal da gente entrar no mainframe. Isso não é Multi-Factor Authentication. Eu teria que ter pelo menos a posse de alguma coisa, o one-time password, confirmando aquela senha do HackF. Ou então alguma biometria. Eu tenho que ter pelo menos 2 dessas 3 regras. Na realidade, há muito mais, né? Eu posso também obrigar que as pessoas entrem no sistema somente de computadores, de workstations, que são validadas pelo sistema. Eu só posso permitir que as pessoas entrem de determinada localidade, eu não posso entrar do estrangeiro, etc. Ou seja, há outras variantes nisso, mas Multifactor, ele coloca nessas 3 possibilidades. 2 dessas precisam acontecer. Então,
eu vou entrar no meu sistema com minha senha do HackF e também com uma senha validada no meu celular. Ou eu vou entrar com a senha do HackF e o meu celular vai receber uma notificação que alguém está tentando entrar no ZOS e eu preciso confirmar do celular. Ou eu vou utilizar padrões de mercado, como RSA, Google, etc., Crachá, há várias maneiras, né? Mas o importante é que eu não me baseei toda a minha segurança do mainframe em uma senha de 8 posições, tá bem? Isso é algo que realmente a gente vai alterando, né? E como último tema, Data Privacy Passport. Essa é uma facilidade, ela está disponível a partir da Z15 somente, mas ela é bem aberta, eu posso usar de vários sabores, não necessariamente somente no mainframe, né? Os dados, eles são disponibilizados para acesso para usuários, digamos, externos. Então, eu mando aquelas informações para uma firma de terceiros fazer a auditoria do meu sistema. Só que essas informações, elas estarão válidas até o 5º dia útil do mês. A partir do 5º dia útil, eu, como controlador, dono desses dados, eu proíbo, eu inibo que essas pessoas acessem essa informação, mesmo que elas tenham copiado essas informações num pendrive, mesmo que ela tenham levado para a casa dela para fazer um trabalho de home office, os dados, elas perdem o acesso a essa informação. Essa mágica é o DPP, ele está disponível a partir da Z15, tá bem? Então, eu posso, inclusive, dizer nesses usuários, digamos, externos, qual visão que cada um pode acessar. Então, os cientistas de dados, as pessoas que vão fazer essa parte de auditoria, eles vão acessar determinadas colunas, digamos, dos meus dados, tá bem? Então, há uma palestra de 1 hora sobre isso que o meu colega Ronaldo, que vai fazer a próxima apresentação, ele já gravou. Então, mais tarde, se alguém quiser, eu posso mandar o link, né? Ou vocês procuram no Iniciativa Z, DPP, e vocês acham a palestra especificamente sobre Data Privacy Passport, ok? Então, isso garante que os dados estejam protegidos, garante a privacidade dos dados, lembra daquela primeira página que a gente falou, né? E eu consigo provar que esses dados foram acessados somente por essas pessoas. Ou seja, é realmente uma mudança de conceito de proteção, é uma extensão do Pervasive Encryption, que eu protegi os dados, o acesso ao dado, o acesso ao entendimento, a leitura do dado a determinados usuários. Aqui eu também consigo fazer isso, mas inclusive com dados fora da minha instalação, tá bem? Bom, a gente não vai mostrar esse vídeo, mas há uma demonstração e vocês podem depois acessar essa demonstração, ela demora 10 minutos, eu não tenho mais 10 minutos para mostrar, né? E nessa apresentação agora, há vários podcasts que podem ser compartilhados, né? Eu vou passar aqui somente para a gente ver. Eu gosto muito desse Enterprise Nights of IBM Z, porque eu aprendi muito, né? Então, eu queria dar uma olhada no Authorized QNames. Há um vídeo de 5 minutos explicando o que é QNames. Há um vídeo de 5 minutos explicando o que é Pervasive Encryption, uma introdução, né? Então, isso aqui ajuda muito a gente, né? Isso aqui é o link e a gente, há várias janelinhas sobre uma apresentaçãozinha rápida sobre cada um desses temas, né?
Bom, há os Redbooks, isso já todo mundo conhece, e basicamente era isso que eu queria falar, né? Terminando a minha apresentação com 1 minuto de diferença. Novamente, essa apresentação, ela foi desenvolvida pelo Mark Nelson, mas eu estou realmente muito orgulhoso de trazer para vocês aqui em português para o Brasil. Rafael, muito obrigado. Opa, valeu, Eugênio, obrigado você. A gente tem algumas perguntas aqui e vamos aproveitar esse minuto. Deixa eu colocar o senhorito na tela aqui de novo. Então tem algumas perguntas aqui e eu vou ler para você. Então, assim, uma das últimas que chegaram, assim, com o aumento exponencial do número de aplicações rodando em cloud, novos releases, novas funcionalidades, como você vê a função de segurança, o trabalho do grupo no ambiente de continuous deployment? A pergunta é ótima. Na realidade, o desenvolvimento do Z, que a gente vai acompanhando o Z nos 50 anos, né? Ele teve altos e baixos, que, digamos, foram lá nos anos 90, que colocava o mainframe como, posicionava o mainframe como um servidor separado, que as pessoas acessavam pelo Windows, etc., que ele ficava completamente seguro, naquele conceito lá de proteção de feudo, né? Isso aqui não existe mais. Hoje em dia, o cloud, quando a gente fala a cloud, eu vou colocar no cloud, olha, maioria das vezes, esse cloud que a gente coloca, ele está no mainframe, né? O acesso a transações, a gente acessa diretamente no mainframe, ou seja, o mainframe, ele é peça super importante. Então, eu tenho que verificar as várias maneiras de acessar o mainframe. A importância da segurança no mainframe hoje, ela é crítica, justamente pela importância que o mainframe assume em um ambiente de acesso como é hoje, né? Certo. E aí acho que tem essa outra pergunta que acho que é uma continuidade e pegando o gancho do Data Privacy Passports, que é se o DPP consegue controlar casos onde os dados são mirrorados, né? Então, o exemplo que ele usou aqui é o do Elasticsearch. Então, eu puxei esse dado do mainframe, eu tenho ele na minha mão, e agora, por algum motivo, o DTP consegue enxergar esse dado que eu copiei, que está duplicado, vamos dizer assim, na minha máquina? Não é que ele consegue enxergar, pelo contrário, você, para acessar esse dado, você tem que utilizar aí há 2 métodos, né, que vocês podem ver com mais detalhe, mas, por exemplo, eu tenho que acessar a chave de criptografia para ver esse dado. Então, esse acesso, ele pode ser bloqueado. Não é que eu sei onde está o dado é que fica inútil em determinado momento. O conceito é diferente. Né? O mainframe não está vendo para onde foi aquele dado. O dado é que não esqueceu o caminho de volta. Né? Entendi. O que você recomenda para começar a estudar HackF? Muito boa pergunta. Na realidade, se a pessoa quiser falar comigo, né, há vários cursos. Há um Redbook muito bom sobre segurança. O Redbook, se não me falha a memória, de 2008, mas ele se presta muito para você realmente aprender os conceitos. Há PowerPoints, cursos que mandar um e-mail para mim, eugeniof@br.ibm.com, eu posso disponibilizar sobre autoestudo de HackF, ao Z-Security, que o que eu aprendi de HackF veio pelo Z-Security, porque eu comecei direto pelo Z-Security, que ajuda muito a gente a compreender, ou seja, há aqueles cursos que a gente falou algumas telas atrás, sobre básicos do HackF, então há muito material. Então, pode me procurar, a gente disponibiliza bastante.
Beleza. Uma outra pergunta. Integração de HackF e LDAP. Isso, como funciona isso? Funciona, não funciona? Funciona. Na realidade, há uma solução que ela se não me falha a memória, ela é nativa do mainframe, né? O Direct Server, o Tivoli Direct Server, que ele permite fazer essa conexão de LDAP com o mainframe. Então, eu posso usar, eu vou entrar no Windows, eu posso me validar lá no mainframe, etc. Isso é possível fazer. Sim, é possível essa conexão entre LDAP e HackF. Legal. Aí vou deixar aqui como a última pergunta, uma pergunta minha, tá, Eugênio? Que é o seguinte: como que você vê toda essa questão de segurança convergindo com a questão de inteligência artificial, machine learning, a automação dessas questões de auditoria e tudo mais, né? Como que você vê esses dois mundos evoluindo em paralelo? Puxa, pergunta bem interessante, realmente. Eu, particularmente, eu estou tomando um curso de inteligência artificial e é muito legal você ficar criando as maneiras para que a máquina aprenda o que você está ensinando para ela, né? Para ela conseguir identificar alguns parâmetros e tomar algumas ações, né? E eu estou me divertindo bastante. E eu nunca havia pensado em começar a colocar a segurança para ser um negócio tão automatizado dessa maneira. De qualquer maneira, o HackF, suas logs, né, quem está acessando, etc., elas são utilizadas em o que a gente chama de CIEM, né? A IBM possui o CIEM, que é o QRadar, que ele recebe as informações, recebe eventos que venham do mainframe, e esses eventos ele consegue ter um aprendizado. Então, o Rafael, ele entra no sistema todo dia, das 9 às 5 da tarde, executa algumas funções relacionadas ao seu dia a dia, tudo bem, mas, de repente, o Rafael começou a trabalhar, o Rafael tem uma filha pequena e começou a trabalhar 7h30, 8 horas da noite, isso aí está tudo certo. Ele tem autoridade para trabalhar nesse horário, mas começa a acender um questionamento: por que será que ele está trabalhando esse horário à noite? Suspeito. Eu vou acompanhar mais de perto. Então, isso é possível hoje com ciência, com o QRadar. Então, isso aí também é uma parte de inteligência artificial aplicada à segurança. Você acha o quanto você acha que isso é o futuro da área de segurança? Só, né? Porque realmente a gente não... voltando àquela pergunta lá dos milhões de acesso, o mainframe usando como nuvem, etc., é impossível a gente se concentrar em uma equipe de muitas pessoas para verificar toda essa parte de segurança. Na realidade, eu tenho que começar pedir para a máquina fazer essas análises e me chamar quando alguma coisa tiver suspeita, né? Então, a parte de inteligência aplicada para segurança é a necessidade, não é nem futuro, é necessidade atual. Legal. Eu vou colocar aqui para vocês, pessoal, o link para que vocês possam acessar e dar o feedback dessa sessão do Eugênio. Tá aqui, link de feedback, um botãozinho verde que apareceu para vocês aqui embaixo da tela. Então, eu agradeço muito se vocês puderem mais uma vez ir até lá e deixar o seu feedback, o que você achou da sessão, o que você achou do conteúdo, do palestrante, do conteúdo, ideias que você, né, achou que talvez a gente deveria ter coberto, porque a gente vai ler tudo isso daí e usar como uma melhoria para as próximas sessões e também para endereçar algumas perguntas que talvez a gente não respondeu neste momento, tá? Eugênio, muito obrigado mesmo
pela sua participação, por ter trazido esse conteúdo para a gente. É sempre muito válido ter o seu expertise com a gente. E tem uma pergunta aqui que vou deixar para a próxima, que é bastante relacionado com criptografia pervasiva, que vai ser na próxima sessão, com relação a overhead de criptografia. Eu acho que o Ronaldo vai poder endereçar isso muito bem na próxima sessão. Ah, tá bem. Eu poderia falar, mas a gente discute com ele. Eu também vou estar na próxima sessão, tá, pessoal? Vou estar como assistente do Ronaldo e vou estar lá. Como a gente está próximo aqui já do horário da próxima sessão, a gente já move para lá. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado a vocês que participaram da nossa segunda sessão. A gente está indo para a terceira. Lembrando que para ir para a terceira sessão, você tem duas maneiras. Você altera o URL que está no seu browser ali, troca de sala 3 para sala 4, né? Então é crowdcast.io/ZOS Academy Brasil /3, você altera para 4. A gente vai para a sala 4 agora. Ou aqui nessa parte superior, aqui logo abaixo, aqui no lado esquerdo, você consegue acessar o drop-down que tem a próxima sessão. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Eugênio, mais uma vez, muito obrigado. E a gente se vê em alguns minutos na sala 4. Valeu, pessoal. Okay. Até mais.